Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, estamos aí hoje com mais uma aula, nosso treinamento de número 2. Eu sou a professora Aline, do curso de Administração e Secretariado na Jumper, e vamos falar hoje sobre comunicação. Nosso tema principal, o subtema, a arte de se comunicar através do treinamento de técnicas que auxiliam na segurança e no controle da comunicação. Então vamos aí abordar esse tema que é tão importante, né, e é tão valioso hoje no mercado de trabalho, a arte de saber se comunicar. Para muitas pessoas, né, quando ouvem essa palavra comunicação, já vem aquele frio na barriga, né? E o que é o frio na barriga? O frio na barriga é o medo, simplesmente é por medo, é aquela ansiedade que tem, né? Muitas vezes simplesmente por estar perante outras pessoas. E por que acontece esse medo? Por que as pessoas, a grande maioria delas, tem muito medo de falar em público, tem muito medo de se comunicar? Pelo simples fato de, muitas vezes, não saber a fundo sobre o tema que vão falar, não serem aceitos pelas pessoas, né? As pessoas não prestarem atenção no que elas estão falando, né? Esses são os principais fatores que levam as pessoas a sentir esse medo de se comunicar, o medo de falar. E a gente vai ver aí no decorrer da nossa aula que para se comunicar, a gente não precisa nascer com um dom. A gente apenas deve aprimorar, né, técnicas que são acessíveis a qualquer um de nós, e todos nós podemos ter uma boa comunicação. Todos nós podemos ter sucesso aí com as palavras, né? E para isso a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar bastante e a gente precisa treinar, né? O principal de tudo. E a gente vai passar aí algumas técnicas para vocês treinarem a comunicação. Quando falamos em comunicação, né, logo vem aquela ideia que, né, você vai falar para várias pessoas, você vai estar comunicando para mais de uma pessoa. Mas a comunicação não é só isso. A comunicação, ela é um assunto muito amplo, muito abrangente, né? E eu estou me comunicando a partir do momento em que eu interajo com outra pessoa, né? Eu e mais uma pessoa, né? Ali tem uma forma de comunicação, que eu estou interagindo com ela, eu estou dialogando com aquela pessoa. A gente vê muitas reclamações hoje de atendimento, né, onde as pessoas relatam, né, que a comunicação dos atendentes é muito agressiva, a comunicação dos atendentes é muito breve, não é uma comunicação clara, né, e isso é um grande erro aí das empresas de não estarem colocando treinamentos para esses funcionários, né, desenvolverem essas habilidades. Vemos também, né, que além de não ser, comunicar não ser apenas entre uma pessoa e várias outras ouvindo, né, vemos que a comunicação está presente com nós desde os nossos primeiros dias de vida, no caso, né? Porque a gente se comunicava quando bebê através do choro. A gente usava o choro aí para chamar a atenção, né, do nosso pai, da nossa mãe, né, para eles nos notarem e verem que a gente estava precisando de alguma coisa, algo não estava bem, ou apenas queria, né, ali estar no colo, né, da mamãe, do papai. Então, desde bebê, a gente começa essa nossa evolução na comunicação, né? Aí, né, a partir do primeiro ano vem as primeiras palavras, né? Você começa a pedir, logo depois formar frases, logo mais argumentar sobre alguns assuntos, né? E assim por diante. O que eu trago como principal hoje, até aplico com os meus filhos também, as minhas filhas, ensinar desde pequenos
a não ter essa vergonha de se comunicar. Ensinar ali desde a infância a sempre expor suas ideias, a falar o que eles querem falar, né? A não suprimir as emoções ali, não deixar guardado aquilo que eles querem falar. Porque muitas vezes, pessoas que na idade adulta aí têm medo de se comunicar, é porque carregam algum trauma, porque carregam algo do passado, onde elas foram impedidas de falar, né? Então, isso é muito importante. Quanto pais e mães, nunca suprimir ali os filhos de estarem dialogando, de estarem falando, né? Antigamente, até minha mãe comenta muito isso com a gente, eles não conversavam. Quando eram crianças, eles não podiam conversar perto de pessoas estranhas, né? Era uma coisa extremamente proibida, eles tinham que ficar quietinhos, e isso provavelmente acabou afetando muitos deles, alguns não, né? Alguns não, mas muitos deles foram afetados por isso. E hoje em dia tem essa dificuldade, tem essa apreensão de falar, né? Então, a gente percebe, né, no mercado de trabalho hoje a busca por bons comunicadores. Por que essa busca é tão grande? Porque um bom comunicador, ele vai saber negociar, ele vai saber cativar o cliente, ele vai saber como enganjar aquele cliente na empresa de modo que consiga fidelizá-lo. Não só nas relações profissionais, né? Bons comunicadores, eles têm frutos muito, muito maiores aí, as suas conquistas são muito melhores quando se trata de conquistas pessoais, né? Também ali no ambiente familiar, ela consegue conduzir ali os seus familiares, amigos e conhecidos também a alcançar níveis mais elevados, né, de aí autoconhecimento em si, e tudo isso através da boa comunicação, através de se saber se expressar corretamente, saber colocar as palavras do modo certo, né, e tudo isso é algo que a gente vai treinando ao decorrer do tempo. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre técnicas para se comunicar com mais pessoas, né? Para falar em público. Isso que é o maior medo que as pessoas têm. Eu conversar naturalmente com uma pessoa não me gera medo, mas eu conversar e eu expressar minhas ideias para mais pessoas já é algo que muitas pessoas, né, têm dificuldade e tem essa carência aí na sua vida, não consegue comunicar para mais pessoas. Então, né, primeiramente, né, uma das dicas aí que eu passo, né, para vocês ao início da palavra, ao início do que você for tratar com as pessoas, você cumprimentar o público. Isso é o passo número 1, você cumprimentar devidamente o público ou a pessoa que vai te ouvir, né? Isso é muito importante. Saudar aquela pessoa com alegria, com entusiasmo, né? Isso já vai fazer aquela pessoa se sentir confortável e prestar atenção em você, né? Você tem que chamar atenção já pelo cumprimento, né? Pela saudação. Você precisa saber do que você vai falar. Isso é uma dica super importante. Então, como que eu faço para mim saber do que eu vou falar? Eu preciso estudar, né? Muitas vezes, né, quando eu não domino um assunto, eu não domino certo tema, eu preciso estudar sobre ele para mim poder falar sobre ele, né? Nada mais óbvio. Quando eu sei do que eu vou falar, quando eu tenho o domínio, né, sobre aquilo, eu consigo falar muito mais claramente e para mim se torna muito mais fácil. Para mim é uma tarefa mais leve quando eu vou falar de algo que eu sei. Outra dica, quando não sei sobre o assunto, não falo, né? Então, quando vocês não souberem, quando vocês tiverem alguma dúvida,
não fale, simplesmente se desculpe, diz que você vai pesquisar, vai procurar saber, mas não fale nada que você não saiba. E também, né, como nos textos, né, que a gente aprendeu na escola também, né, que os textos têm uma introdução, onde a gente vai aí abordar aí o que será falado, o que vai ser visto, né, durante a fala que você vai levar para as pessoas, né? O desenvolvimento, né? Que é onde você desenrola toda a coisa, né? E fala o que tem que ser falado. E a conclusão, onde se conclui, né? Então, assim como um texto, quando você vai levar algo, vai falar algo em público, é esse cronograma que eu devo seguir. É o início, meio e fim, né? Assim como nos nossos textos, né? Que nós escrevíamos na escola, vocês escrevem ainda, né? Então, tentar sempre seguir essa ordem cronológica. Não fugir do tema proposto, uma coisa super importante também, manter o foco no tema. Eu posso dar pausas e citar alguns exemplos? Posso, com certeza. Mas o exemplo, ele deve ser curto. O exemplo que você vai dar ali entre essa pausa que você vai fazer na tua fala. Ele tem que ser curto e tem que ser claro, né? Para que tenha entendimento. Então, não fugir do tema, gente. Tomar bastante cuidado com isso. Falar declaradamente, né? A dicção é muito importante, né? O movimento que você faz com a boca é muito importante para que as pessoas possam estar entendendo o que está sendo falado. E estudar muito o tema, né? Estudar muito, ler muito. A leitura, na minha opinião, é uma das principais ferramentas que a gente tem para se desenvolver uma boa oratória. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ler sobre vários assuntos que eu gosto, que eu acho interessante. Isso vai me ajudar muito. Por que isso ajuda muito? Porque quando eu leio, eu estou absorvendo palavras novas. Como consequência disso, eu enriqueço o meu vocabulário, né? Eu tenho aí um leque maior de possibilidades que eu posso estar usando ali no meu dia a dia e nas minhas falas, né? Então, isso tudo por conta dessas leituras, né? A pessoa que ela lê, ela é muito mais informada, ela sabe muito mais como conduzir ali uma situação, como levar, né, de forma clara e objetiva o assunto que está sendo tratado para as pessoas, né? Agir com naturalidade também é um outro ponto muito importante, né? A gente não se tensionar quando está falando, né? Quando estou me comunicando, eu devo estar de forma confortável, natural, né? Tem que tentar ser o mais natural possível e espontâneo, né? Quando uma pessoa ela tá travada, ela acaba até tirando a atenção do público pelo fato dela estar com aquele aspecto de tensão, aquele aspecto, né, rígido. Então isso é muito importante, tentar estar relaxado, estar, né, convicto do que eu vou estar falando, para que eu possa agir com naturalidade e espontaneidade. A gente pode também usar histórias, né? Contar boas histórias. Quando eu vou falar sobre algum assunto, saber selecionar os assuntos de forma que seja interessante para as pessoas que estão me ouvindo permanecerem ali concentradas e né, prestando atenção no que eu estou falando, né? Então isso é muito importante. Outra questão também que a gente não pode deixar de falar que é muito importante no ato de se comunicar, imitar os gestos do nosso interlocutor. E isso
Essa é uma dica que serve para quando eu estou me comunicando com apenas uma pessoa, tá? Porque geralmente quando eu estou me comunicando para a plateia ela está toda, né, ou, né, estão parado, braço cruzado, perna cruzada, né? Então essa dica não vale para quando eu estou me comunicando com várias pessoas, e sim quando eu estou me comunicando com apenas uma. Fazer essa imitação dos gestos, ou até mesmo de como aquela pessoa, das palavras que aquela pessoa, a linguagem que aquela pessoa usa, né? Se eu estou me comunicando com uma pessoa mais simples, utilizo de uma linguagem mais simples, mais direta, né? Se eu estou me comunicando com uma pessoa que já usa palavras mais dinâmicas, palavras diferentes, né? Eu também vou ali aplicar ali aquele meu leque de palavras que eu tenho para mim me igualar aquela pessoa ali durante a comunicação. Isso é uma técnica muito usada por vendedores. Por que é muito usado por vendedores? Porque quando eu me identifico, quando a pessoa se identifica comigo na comunicação, fica muito mais fácil ela expressar os seus sentimentos ali, e muitas vezes até levando essa pessoa a fechar uma compra comigo, né? Então, por isso que os vendedores utilizam muito dessa técnica de imitar os gestos que o interlocutor faz. Como exemplo aqui, o interlocutor dá um passo, eu dou um passo também, né? Mas é claro que isso não deve ser percebido, né? Tem que ser muito natural, né? Gestos com as mãos, né? Que o meu interlocutor faça quando está ali se comunicando, eu faço também. Então, quando a gente está falando com alguém que a gente acha parecido com a gente acaba tendo mais um vínculo maior ali durante a conversa, né? Outra coisa também, gente, que não podemos deixar de falar é que as nossas primeiras experiências muitas vezes não vão ser como a gente gostaria. Muitas vezes a gente vai tremer, sim, vai dar aquele frio na barriga, mas ao decorrer do tempo a gente vai aprendendo com essas experiências, a gente vai desenvolvendo melhor, né? A gente vai tendo mais autoconfiança e vai com certeza aí tendo níveis mais altos, né, de desenvolvimento nessa fala, né, nessa nossa comunicação. Uma coisa também que é muito importante é a gente saber ouvir, né? Quando a gente ouve, a gente tem a capacidade de interpretar melhor o que foi dito, quando eu presto atenção no que está sendo falado pela outra pessoa. Então, isso é muito importante para mim me comunicar. Eu ouvir de forma que eu entenda. Isso é válido também não só para fala, mas também para leitura, né? Eu devo entender tanto o que eu leio quanto o que eu ouço. Então, a interpretação de texto aí nesse caso, né, é muito importante, né? E para isso eu preciso ouvir, eu preciso prestar atenção, né? Quando eu presto atenção, quando eu foco naquilo, eu consigo tirar maior proveito, né? Eu consigo aí digerir as informações, né? E isso consecutivamente vai levar, né, eu aí a estar conduzindo a fala da melhor forma, né? E uma coisa que eu digo para vocês, o mercado de trabalho ele está muito escasso de bons comunicadores. Então, aí está a nossa chance de se aprimorar, de estudar, de exercitar as técnicas, né? Não, né? Você não precisa estar na frente de uma plateia para exercitar essas técnicas. O simples fato de fazer uma leitura diária já vai estar te ajudando, porque quando você precisar falar, você vai saber. Você vai conseguir se comunicar, né?
Então, assistir vídeos, né, onde fala aí sobre oratória e comunicação. Existem cursos maravilhosos voltados somente para a comunicação, né? Então, é muito importante, e a gente percebendo essa escassez desse profissional com boa comunicação, a gente vê uma brecha aí no mercado de trabalho, né? Porque aqueles que estiverem melhor preparados, aqueles que souberem se expressar e conduzir aí o seu cliente, né, de forma correta, com certeza vão ter maiores chances de estarem sendo contratados, né? Até mesmo em uma entrevista de emprego, né? É muito importante você saber ali, você mostrar tudo que você tem de melhor na entrevista de emprego. E você vai precisar falar, você vai precisar pegar a vergonha, colocar dentro do bolso e respirar e seguir firme, né? Então, por isso, uma dica que eu deixo para vocês é se preparar. A preparação é a base de tudo. As pessoas não nascem com o dom da palavra. Essa arte é desenvolvida no decorrer dos anos na nossa vida, né? Então, aí, né, vocês têm a oportunidade de estarem desenvolvendo, de estarem se preparando para os futuros empregos de vocês aí, mais estudo, né? Então, essa é uma dica extremamente importante. Quem se comunica, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Como diz o ditado. Então, por isso, gente, estudem, leiam bastante, que isso vai fazer diferença na vida de vocês. Outra coisa também que é muito legal é o PNL, Programação Neurolinguística. No vídeo de hoje eu não vou entrar mais a fundo nesse tema, mas nas próximas aulas aí eu vou estar comentando um pouquinho mais sobre isso com vocês, que nós teremos mais aulas sobre comunicação, ali onde vai entrar a parte da expressão corporal. Aí eu me aprofundo um pouco mais nesse assunto com vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos e tenham uma ótima semana.